Então, começamos a parte 2. Na parte 1, você pode ver um pouco da explicação teórica, né, bem curta, bem didática, de como foram descobertos os neurônios espelhos, a sua função no nosso organismo, né, que tem um pedaço dentro do nosso cérebro que é destinado a viver a vida do outro. É interessante esse trecho que está ali, e ele gera a empatia, a identificação. E por que isso tem a ver com o Tribunal Superior ou com o direito? Né? Já falei outras vezes, a gente precisa ser lido. A estatística traz que 90% dos recursos não são conhecidos. Né? O mérito não chega a ser lido. Então a gente faz vários vídeos, fala de pressupostos, para quê? Para que a gente entre nos 10% da estatística e seja lido. Mas para a gente convencer e sair um pouco da tendência do tribunal, que é desprover nosso recurso ou não conhecer nosso recurso, porque se a gente lembrar, o recorrente está perdendo. Então, se a gente está perdendo, a gente tem que gerar em quem está lendo o nosso recurso a propensão a dar provimento a ele no mérito. E não é só na lógica jurídica que a gente tem que trabalhar. Eu estou convencido, a gente está convencido, de que Tribunal Superior ele tem muitos outros componentes que fazem a pessoa decidir. Se a gente está no nível de ministro, a gente está trabalhando com um componente político, a gente está trabalhando com um componente econômico, ordem social, a gente está trabalhando com eventos externos a conformar aquela vontade. Mas também quando a gente está trabalhando no nível do assessor, aquela pessoa que tem o primeiro contato com o nosso memorial ou com o nosso recurso em si, a gente precisa despertar nele alguns gatilhos mentais, digamos assim, né? Um gatilho mental da identificação, um gatilho mental da curiosidade. Então, em termos práticos, eu vou deixar depois um memorial que nós fizemos para a prescrição do dano ambiental, que era um tema em processo de terceiro, de interesse nosso, que a Petrobras não era parte, no STF. Acabou o tribunal se inclinando por maioria a fixar a tese da imprescritibilidade do dano ambiental, mas o nosso memorial ele é feito de modo a ativar aquele neurônio espelho, ele foi propositalmente elaborado para isso. Né? O que nós fizemos nesse caso prático? A gente pegou uma história real nossa, a gente tem muitas histórias absurdas, né? A gente sabe que a Petrobras é assim, mas eu não narrei ela inicialmente, nós não narramos ela inicialmente como ela é. Nós tentamos pessoalizar ou personificar aquela história. Então aquela história foi feita com uma analogia fictícia, em que tinha uma pessoa, um ser humano, que tinha o seu avô, que tinha uma fazenda. Era uma história muito parecida com a própria história da Petrobras. Para quê? Se eu conto a história ambiental, narrando só a Petrobras, do lado de lá o que a pessoa vê? A pessoa vê uma empresa, uma petroleira, uma empresa com dinheiro, com recursos, e do outro lado está a natureza, está o meio ambiente. Então, qual é a tendência, né, dos preconceitos e julgamentos daquele cidadão que está ali? Olha, é a Petrobras, ela é uma poluidora. Mas quando você conta a mesma história com um ser humano, como se tivesse passado com um ser humano, com uma pessoa, como ela, meu avô era dono de uma fazenda, furou um poço artesiano, não saiu água desse poço artesiano, ele vendeu a fazenda, 60 anos depois, meu avô morreu, passou para o meu pai, a herança do meu pai veio para mim, eu vendi a fazenda, 60 anos depois bate o oficial de justiça na minha porta e quer me responsabilizar por um dano ambiental daquele poço que eu furei, mas que o comprador depois transformou aquele poço numa piscina. Então, essa história é muito parecida com a que nós vivemos no mundo real, e o componente está ali, o tempo. 60 anos depois, pode vir alguém me cobrar alguma coisa? Então, quando você traz a pessoa, personifica, é muito mais fácil de você gerar uma identificação. Tem alguns parágrafos que eu uso em alguns recursos, eles falam que a Petrobras ela não é uma pessoa jurídica apenas, ela não é uma atividade, ela é, antes disso, uma organização formada por pessoas que dedicaram anos da sua vida a estudar para um concurso público, pessoas que passaram nesse concurso público, que têm um sentimento e um amor pela Petrobras. Então, quando você traz a Petrobras não como uma empresa, mas como uma organização que tem pessoas que estudaram durante anos para concurso público, que abdicaram do convívio com a família, com os amigos, para passar nesse concurso público e que tem um compromisso e uma responsabilidade com a Petrobras, e logo
com a atividade, você tenta gerar naquele que está lendo, aquela pessoa que está lendo aquele parágrafo, ela também dedicou anos de estudo a concurso público, ela tende a se identificar, ela deixou de viver momentos com seus amigos, com seus familiares para poder estar estudando um concurso público. Então, quando eu uso descritivamente, ou eu descrevo sentimentos, ou eu descrevo a situação, quando eu sou o mais descritivo possível, que eu consigo gerar na pessoa a imaginação daquela situação, eu consigo ativar nela o neurônio espelho. Mas eu também não posso ser enfadonho. Então a gente volta para aquele conforto cognitivo. Eu tenho que escrever objetivamente. Então são frases curtas, expressões fáceis. Mas para quê? Quando eu vou contar a história do meu processo, eu não faço um resumo. Sentenças, folhas tais, apelação, acordo. Eu tento contar a problemática que está ali. Eu coloco a questão jurídica, claro, objetivamente falando, a tese. Eu quero saber se o artigo 2º se aplica a esse caso aqui, eu quero saber se é prescritível o dano ambiental, mas ao me expor por que eu acho que não é prescritível, antes da tese jurídica propriamente dita, é bom que em parágrafos curtos e rapidamente eu tente gerar nele, sempre que possível, essa identificação, ativar nele o neurônio espelho, ativar uma empatia para que ele olhe o meu recurso com outros olhos. Primeiro eu tento que gerar o conforto cognitivo. A gente tem um vídeo que a gente fala de conforto cognitivo, que é quando eu escrevo usando aquilo que a pessoa está comum a ver, seja na fonte, espaçamento, expressões, frases. Uso frase objetiva para que gere nela um conforto cognitivo, mas eu também posso gerar empatia pela escrita. Como? Descrevendo sentimentos humanos, descrevendo situações que ela já tenha vivido. Então eu posso fazer analogias com a Petrobras, eu posso personificar a Petrobras não como uma empresa, mas como um conjunto de pessoas que estudaram para um concurso público. E quando eu estou, por exemplo, numa demanda trabalhista, de um lado vai estar o empregador, voraz, grande, do outro, a luta de Davi e Golias, um empregado só e a empresa grande. Como é que eu faço nesse caso? Eu posso personificar a empresa, mas eu também posso multiplicar o Davi. Eu posso dizer, e aí com dados, que igual o Davi, que já ganha mais do que 90% da população brasileira, segundo os dados do IBGE, igual o Davi eu tenho outros 5.000 empregados. Que se o que o Davi conseguir for provido, isso pode se multiplicar em mais 5.000 processos chegando ao judiciário. Pode se multiplicar, portanto, gerando um impacto da Petrobras da ordem de tantos milhões, que equivale, por exemplo, ao orçamento do município X ou Y daquela localidade, ou o orçamento da saúde daquela localidade, ou ao custo de um hospital de campanha daquela localidade, prevendo nesse momento. O que eu estou fazendo ali? Eu estou despersonificando o Davi, o empregado X. Eu estou colocando ele como um exército de empregados interessados em dinheiro. Eu estou tirando aquela questão particular e estou transformando ela em uma demanda múltipla, ainda que ela não seja múltipla. Então eu estou importando o custo daquele Davi. E aquele Davi custa o orçamento da saúde de tal lugar, um investimento de tal lugar. Então eu tiro do meu orçamento, do meu dinheiro, eu deixo de dizer que esse é um custo da Petrobras, eu multiplico os Davis, digo quanto custa 5.000 Davis e quanto que esse custo representa para uma determinada área que impacta aquela pessoa. Se eu ficar tratando do empregado X contra o caixa da Petrobras, a tendência é da identificação ser o contrário. A identificação vai ser com o empregado. Porque, bem ou mal, aquela pessoa que está lendo o seu recurso, ela é um assalariado que eventualmente pode se achar injustiçado. Então, tentei fazer em 2 vídeos de até 10 minutos para que a gente pudesse entender um pouco do que é o neurônio espelho, de como tentar usar cada vez ele de uma forma mais prática e efetiva nas nossas petições. Um pouco diferente da gente tratar de pressupostos, a gente não vai parar de tratar dos pressupostos, mas também é importante a gente tratar um pouco de como escrever um recurso. Esse recurso a gente sabe que ele tem que ser curto, objetivo. Melhor do que fazer citações de doutrina enormes, eu prefiro contar uma história tentando gerar a empatia em quem está lendo. É isso, muito obrigado.